Lendas e contos da China. Atendendo à curiosidade de nossos ouvintes pela civilização da China milenar, Rádio Pedim em português transmite todos os domingos, logo após o noticiário Pedim Informa, lendas e contos das diversas nacionalidades da China, lendas e contos fascinantes e fantásticos que os chineses de milhares de anos atrás criaram para exaltar as façanhas dos antepassados, elogiando seus méritos e virtudes ou flagelando os acometimentos malvados e ações traiçoeiras, segundo sua imaginação ou com base nos fatos e personagens reais surgidos ao longo da história vivida pelo povo chinês. Nos domingos passados, nesse mesmo horário, já transmitimos Pangu, Criador do Universo, Shennu, Prova Sem Ervas, Chang'e fugiu para a Lua, O Vaqueiro e a Teciloa, Tiantai com Pescava, Sun Wu e as Mulheres Guerreiras e outros. Hoje contaremos mais uma, Meng Jianyu, seu chorro desmoronou a Grande Muralha. A mundialmente famosa Grande Muralha, que brilha com a sabedoria e perseverança do povo trabalhador chinês, foi uma construção extremamente dura. Segundo dados, o projeto envolveu 180 milhões de metros cúbicos de terras e 60 milhões de metros cúbicos de tijolos e pedras. Transportar tamanha quantidade de materiais para o alto das montanhas íngremes, numa antiguidade de 2000 anos atrás, por si só, já foi uma tarefa colossal, para não falar em construção. Acerca desta maravilhosa obra, o povo criou diversas lendas, sendo esta de Meng Jianyu a mais duradoura. Em 221 antes de nossa era, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, depois de ter conquistado os outros 6 estados e unificado o país a um só governo, começou a preocupar-se com as constantes incursões dos Xiongnu, um povo nômade que vivia ao norte da China. Os anteriores reinos tinham construído muitas seções de muralha de defesa para defender-se dos Xiongnu. Então, o imperador decidiu empreender um projeto de envergadura para unificar as seções separadas numa só, a qual se tornaria mais tarde na famosa Grande Muralha. O imperador enviou um dos seus generais para o norte, levando 500 mil trabalhadores recrutados para a construção da Grande Muralha. Entre eles estava um chamado Wang Xiliang, que se tornou mais tarde marido da protagonista desta nossa história. Conta-se que um dia, quando a moça Meng Jianyu passeava no jardim privado da casa, um rapaz que tentava escapar-se ao trabalho forçado atravessou a salto o muro e chegou ao seu pé. A família da moça o protegeu e os 2 jovens apaixonaram-se, acabando por casar. Na noite de seu casamento, Wang Xiliang foi capturado pelos oficiais da corte. No momento da despedida, Meng Jianyu tirou da cabeça um gancho de cabelo de jade branco e partiu-o em 2 partes. Entregou metade a Wang Xiliang e disse-lhe: "O meu coração é tão puro e branco como este jade. Guarda bem esta metade e sentirás que estou sempre contigo." Notícias sobre a muralha em construção chegaram à sua terra natal. O trabalho era duro, os capatazes cruéis. Milhares e milhares de trabalhadores morreram por causa da sobrecarga de trabalho e do desumano tratamento. Após a partida do marido, Meng Jianyu não teve notícia nenhuma dele. Quando chegou o outono e os pássaros emigraram para o sul, Meng Jianyu lembrou-se que ao sair de casa
o esposo não levara consigo qualquer agasalho. Fez para ele algumas roupas acolchoadas, despediu-se dos pais e começou a sua viagem à procura do marido. Um dia, esfaimada e cansada, desmaiou no meio do caminho. Quando recuperou os sentidos, notou que estava numa confortável cama e uma anciã de cabelos brancos tomava conta dela. Mão Jianyu precipitou-se a retomar a marcha e a velha a acompanhou. Depois de 3 dias e 3 noites consecutivos de viagem, Mão Jianyu decidiu dizer adeus e agradecer à anciã por sua bondade. Mas, ao voltar-se, constatou que a velha desaparecera. Tratava-se de uma divina que, comovida pela devoção de Mão Jianyu com seu marido, fez-se passar por velha para ajudá-la. Uma vez, Mão Jianyu perdeu-se nas montanhas. Um bando de gansos selvagens gritava como se a chamasse. Mão Jianyu seguiu-os e acabou por atingir a grande muralha. Ali, encontrou os trabalhadores vestidos de trapos e tão magros que sobre os ossos só tinham pele. Onde está o marido? Pôs-se em cima de uma alta plataforma sobre a grande muralha e gritou até enrouquecer. Mas tudo em vão, pois não descobriu o sinal do marido. Finalmente, da boca de algumas pessoas vindas da sua terra natal, soube do lugar para onde Fan Ziliang tinha sido enviado. Quando chegou ao local que lhe fora indicado, contaram-lhe que o seu marido morrera havia 3 dias e que o seu corpo estava sepultado sob a muralha. Durante 3 dias e 3 noites, Mão Jianyu chorou de tristeza. Na primeira noite, os seus choros escureceram o céu. Na segunda noite, provocaram uma tempestade nas montanhas. Na terceira noite, as montanhas estremeceram. Com um grande estrondo, a muralha desmoronou, enterrando os capatazes, soldados e oficiais do imperador, e deixando ver os cadáveres de milhares e milhares de trabalhadores. Entre os corpos dos mortos, uma mão estendida, mostrando a outra metade do gancho de cabelo em jade. Trespassada de dor, Mão Jianyu perdeu os sentidos. Qin Shi Huang, o imperador, ao saber do ocorrido, ficou fulo. Mas ao ver Mão Jianyu, a sua beleza o tocou, e o imperador passou a querer fazer dela uma das suas concubinas. Ela aceitou, mas com as seguintes condições. Primeira, realizar-se um funeral real para Fan Ziliang. Segunda, construir uma tumba para ele. Terceira, levantar um monumento para todos os trabalhadores que morreram durante a edificação da Grande Muralha. E quarta, o próprio imperador devia vestir traje preto em sinal de luto. O imperador assentiu. Assim se disse, assim se fez. Vingado o marido, Mão Jianyu lançou-se ao mar. O lugar suposto do acontecimento fica no litoral, a 6 quilômetros a leste de Shanhaiguan, a extremidade oriental da Grande Muralha. O visitante, se deslocar lá, ainda pode ver uma rocha conhecida como Rocha de Busca do Marido. Segundo se diz, Mão Jianyu esteve naquela rocha procurando seu marido. Não muito longe da rocha foi construída um templo em sua memória. Perto do mar existe uma outra rocha que aparenta um túmulo que é conhecida como o túmulo de Mão Jianyu. A lenda foi transmitida através dos séculos como um protesto contra a tirania e uma ódia ao puro amor do jovem casal. Aparece nas canções folclóricas e poemas das diversas dinastias da China. Na última dinastia feudal Qin, entre 1644 e 1911, foram criadas com base desta lenda tradicional várias óperas locais, algumas das quais ainda hoje são representadas e muito apreciadas pelo público.